Amados, gostaria de ler um versículo, alguns versículos aqui, mas o primeiro versículo que eu quero ler junto com você hoje é João 14, 23, que diz assim: respondeu Jesus. Quem falou mesmo isso? Quem foi que falou mesmo isso? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Ele disse uma coisa muito importante: se alguém me ama, não mostra através só do louvor que me ama, através da oração que me ama. Não, quem me ama de verdade obedece a minha palavra. E aí, quando você obedecer a palavra de Deus, meu Pai, que é Deus, o amará a pessoa. E eu, Jesus, o Espírito Santo e o Pai, viremos a Ele e faremos nele morada. Vou morar dentro do coração dessa pessoa. Quem obedece aqui a palavra de Deus, levante a mão. A gente às vezes fala assim, nem tudo, às vezes a gente dá uns fora em alguma coisa, né? Mas quem está procurando obedecer a palavra de Deus, levante a mão. Não tenha medo, né? Então, hoje eu gostaria de falar com você que quer obedecer a palavra de Deus e que quer fazer com que a palavra de Deus seja verdadeira para você. Nós estamos falando nesse mês sobre aliança com Deus, e hoje nós vamos falar aliança com os irmãos, com a igreja que você faz parte, com o corpo de Cristo. E aqui diz assim, em Isaías 58, nós vamos falar depois também, para a gente fazer uma aliança com a família, renovar nossa aliança com a nossa família, mas isso vai ser para frente. Leia junto comigo Isaías 58, 3 em diante. O povo de Israel perguntava assim: por que jejuamos e não o tem visto e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre um pano de saco e de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Ele pergunta. O jejum, volta no 6, o jejum que desejo não é esse? Ele está perguntando. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Perguntando. 8. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o quê? O jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar. Uau! Se com renúncia própria você beneficiar os famintos
e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor, olha que versículo extraordinário, leia comigo: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vamos parar aí. Estamos conversando aqui que o povo de Israel ele é muito religioso, de cumprir as ordenanças que a lei pedia. E eles jejuavam e falavam assim: por que a gente jejua e parece que o Senhor não faz nada, Deus? A gente jejua e clama e parece que o Senhor não responde. E aí Deus fala com ele: peraí, filho, o problema não está comigo, o problema está com vocês, porque vocês jejuam e depois saem brigando, tem rixa entre vocês, tem problemas entre vocês. Como você quer que eu abençoe vocês, se esse jejum é simplesmente só de parar de comer comida? Eu quero uma transformação, eu não quero simplesmente um jejum que faça simplesmente aquilo que é exterior. Ou eu posso comer, deixar de comer, mas não muda nada dentro de mim. E o que ele dizia aqui no versículo 6 é: o jejum que desejo não é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Aqui na NVT, que é uma outra tradução, diz assim: esse é o tipo de jejum que desejo, que vocês soltem os presos que estão injustamente presos, que aliviem as cargas dos seus empregados, que libertem os oprimidos e que removam as correntes que prendem as pessoas. Irmãos, quanta coisa que nós temos que fazer aqui. Nós temos que aprender. Opa! Está ventando. Nós temos que aprender a amar as pessoas, a não oprimir pessoas. E temos que aprender a desligar as correntes que as pessoas estão ligadas. Há pessoas escravizadas perto de nós. Fisicamente falando, nós não temos muita liberdade de fazer isso, vamos dizer, ir lá na prisão libertar o oprimido. Mas o que ele estava querendo dizer assim: eu quero que vocês sejam justos, eu quero que vocês aprendam não oprimir as pessoas e não fazer o que é errado. Eu quero que vocês entendam que é muito mais o jejum. Eu quero que vocês amem as pessoas, eu quero que vocês se importem com as pessoas, eu quero que vocês quebrem o jugo das pessoas. E eu vejo aqui que muitos de nós não rompemos esse jugo e não aliviamos as cargas das pessoas, que nós temos mágoa, que nós temos problema com elas. Nós podemos levar agora para o lado emocional e para o lado espiritual. Se nós não podemos tirar o preso da prisão, não podemos fazer muita coisa nesse sentido, mas nós podemos tirar pessoas que estão presas dentro de nós e quebrar barreiras e correntes de pessoas que você não perdoa. Você entende isso? Deus espera muito mais de você e de mim, filho de Deus, porque Ele quer que você obedeça a palavra dEle. E ser cristão não é vir à igreja aos domingos só, não é simplesmente orar ou jejuar. Ser cristão é ser transformado pelo Espírito Santo, é ser uma nova vida diante de Deus, uma pessoa que vai realmente fazer diferença onde está, e que não vai ter tristeza mais no coração. Ao contrário, Ele vai liberar pessoas que estão presas no seu coração. E eu quero falar nessa manhã com você:
Há pessoas que você está prendendo dentro de você ainda, porque elas erraram com você. Há pessoas que ainda trazem mágoa dos seus pais quando você era pequeno, quando você ainda era criança. Você ainda não perdoou coisas que aconteceram com você. Pessoas que foram abusadas por pais, por tios, por avós, por pessoas que estavam próximas a você. Tem pessoas que não ficam livres dessas coisas. Mas uma coisa que é verdade: enquanto você não fica livre disso, quem fica doente, quem fica com problema é você. Não é a pessoa que te fez o problema. E você tem que aprender a realmente quebrar essas correntes da injustiça, de coisas ruins que te aconteceram. E fala: Senhor, eu libero perdão para pessoas do passado. Eu libero perdão porque é isso que Deus espera de você, irmão. Ele veio, perdoou você. Se você fosse Deus, eu não sei se você perdoaria você. Se você fosse Deus, você olharia para você e falaria: esse cara não vale a pena. Porque você já teve alguns erros, e você às vezes você se sente uma fraude, às vezes você se sente fraco, às vezes você se sente uma pessoa pecadora de fato. Mas foi por você que Jesus morreu e perdoou você. Será que nós não podemos perdoar as pessoas que estão presas a você ainda? Enquanto você não perdoa, quem fica magoado, quem fica triste, quem vai definhando é você. No Salmo 51, ou no 32, se não me engano, no 32 fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu deixei o pecado ficar dentro de mim, não trouxe para fora, não falei para Deus, o que aconteceu? Os meus ossos se secaram. Quando você não perdoa pessoas, e está dentro da casa de Deus, e fica adorando a Ele, mas o seu coração está mal, está na hora de entender que você não pode ser uma pessoa hipócrita, irmão. Desculpa usar a palavra pesada para vocês nessa manhã, mas é uma hipocrisia. Você está aqui recebendo o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, e você tem dificuldade de perdoar o próximo. Eu não estou dizendo que foi fácil o que a pessoa fez para você, e eu não estou dizendo que a pessoa mereça perdão, mas nós precisamos perdoar. Ela não merece, mas nós precisamos perdoar, porque quem fica doente e quem fica com o problema não é a pessoa que te fez o mal, é você que fica mal, é você que não se deixa transformar, é você que não se deixa mudar. E sabe, Deus está precisando e querendo pessoas que sejam verdadeiros cristãos, irmãos. E diz aqui: este é o tipo de jejum que desejo, que soltem os que foram presos injustamente. Se levar para um lado emocional, nós podemos entender isso. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. Nós podemos fazer isso no sentido material, amar as pessoas, ajudar as pessoas e ser resposta para muita gente, e deixar de oprimir pessoas. Nós podemos fazer isso. Se de alguma forma você é patrão e oprime seus empregados, está errado. Se você é patrão e tem injustiça dentro do seu trabalho, está errado. Deixa que o Espírito Santo te ajude a mudar isso, porque você é servo de Deus. E aí nós vamos olhar aqui dentro. Removam as correntes que prendem as pessoas. Tem alguma corrente que te prende alguém do passado? Ou alguém até que está aqui dentro com você? Ou até mesmo marido, mulher, como a gente guarda coisinhas pequenas dentro do coração. Não é verdade, esposas? Nós temos uma facilidade de guardar mágoa dentro do coração, mulheres.
porque somos mais sensíveis, porque somos mais coração, e às vezes somos machucadas por coisas que parece que nem foi importante para o marido. O marido falou um negócio lá, e para ele não teve problema nenhum, mas para você teve muito problema. E você fica guardando no coração coisas que estão deixando você azedo, que estão deixando você triste, que estão deixando você com os ossos se secando. E o Senhor fala: o que eu quero não é exterior, eu não quero, Ele falou outra vez, eu não quero adoração, eu não quero holocaustos, eu quero um coração quebrantado. A mesma coisa, eu não quero um jejum simplesmente feito por jejum. Não é que você não tem que jejuar, não me vem com essa, isso aí não é desculpa. É importante jejuar, mas por que mais do que jejum, Deus quer transformação de vida? Você entende isso? Um coração de verdade que vai perdoar pessoas, um coração de verdade que não vai ficar guardando problemas dentro de si. Outra coisa, versículo 7, diz aqui: não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Isso é muito importante. Hoje à noite, desculpa, quando fica escuro aqui a gente vai falando besteira. Hoje é dia da bênção do repartir. O que nós estamos fazendo é muito importante, é partilhar a sua comida com o faminto. Não sei se você já teve fome ou já passou fome alguma vez, mas quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa, até pão duro, não é verdade? Quando você está com fome, você pega aquele arroz que está na geladeira gelado, você vai lá e cata o arroz e come o arroz gelado, porque você está com fome. E tem muita gente no mundo, e Deus permitiu que tivessem pobres no mundo, para a gente realmente mostrar amor para essas pessoas, beneficiar as pessoas, ajudar pessoas. Você fala assim: pastora, quando está lá no farol, eu não gosto de dar. Eles ficam falando que estão com fome, mas eu tenho medo que eles usem errado o dinheiro. Sabe, irmão, Deus vai te dar discernimento que se você tem que dar ou não. Eu faço o seguinte, eu particularmente gostaria de ter no carro alguma coisa de comida para dar para ele na hora. Já falamos isso tantas vezes, né, Wanda? Da gente comprar bolachinha e deixar ali, quando alguém pedir, estou com fome, você dá bolacha para ele. Mas algumas vezes você não tem o que dar. Sabe o que eu faço? Eu falo assim: Deus, eu vou dar. Se ele fizer mau uso, o problema é dele. Mas se ele estiver com fome, pelo menos ele vai comer alguma coisa. Essa é a minha maneira de pensar. Você tem que pensar do seu jeito, mas peça discernimento a Deus do que fazer. Agora, não tem só esse tipo de pessoa. Por exemplo, a bênção do repartir devia estar aqui hoje cheíssima essa mesa, porque vocês e eu somos prósperos, irmãos. Nós somos prósperos. Você tem bastante coisa em casa, eu também tenho, louvado seja Deus. Não falta comida na sua casa. Você até desdém de alguma coisa que está lá, você fala: isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu não gosto. Traga para quem precisa. Mas não é só você trazer por causa da bênção do repartir, é porque Deus espera isso de você como pessoa, que você se importe com aquele que não tem, que você se importe com aquelas pessoas que precisam de ajuda financeira, ou talvez de ajuda para comer, ou qualquer outro tipo de ajuda. Esse é o jejum que ele deseja para mim e para você. E além de tudo, ele fala assim: quando você fizer isso, no versículo 8, ele fala, 8, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, você vai brilhar, irmão, e prontamente surgirá a sua cura. Tem recompensa em fazer as coisas. Nós não fazemos por causa de recompensa, devemos fazer por amor. Mas a recompensa em ajudar, aquilo que você planta você vai colher. E Deus se alegra quando você faz o que Ele quer, e a alegria do Senhor é a sua força. Quando Ele se alegra, você fica abençoado e fortalecido, porque Ele está se alegrando com você, Ele te fortalece. E sabe, irmão, surgirá a sua cura. Que interessante.
A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ele vai adiante, vai estar atrás, vai estar do lado, vai estar aqui. Ele vai te englobar com a glória dEle, com a presença dEle, porque você está sendo um agente dEle aqui nessa terra. Não é só pregar o Evangelho, mas também pregar o Evangelho. Não adianta só dar comida para as pessoas e elas irem para o inferno sem fome. Não, precisamos dar comida para as pessoas e falar do amor de Deus para elas. Precisamos ajudá-las, porque elas estão precisando de comida naquele momento. E depois dar a comida espiritual para elas. Outra coisa, versículo 9. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Ele dirá só para os vivos, vai? Só os vivos. Ele dirá: aqui estou. Tá, agora eu vou pegar mais no seu pé ainda. Ai, ai, ai. Tá pronto? Não, irmão, fala bem a verdade. Quando eu pego no seu pé, pego no meu pé primeiro. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, oh meu Deus, como nós temos isso, e a falsidade do falar, pelo amor de Deus, nós falamos tantas coisas. Se a gente pudesse peneirar tudo que a gente fala tanta coisa que não deve falar. Nós falamos coisas que não precisamos falar. E você sabe, um dia nós vamos ter que dar conta do que nós falamos para Deus. Há poder nas nossas palavras. E se falamos coisas ruins, nós estamos plantando coisas ruins para as pessoas e para nós. Você entende isso? O dedo opressor, o dedo acusador. Como a gente gosta de apontar o dedo para todo mundo, não é verdade? Ah, aquele sim errou, ele errou. Eu gosto de falar isso, porque quando a gente aponta o dedo, tem 3 apontados para a gente. Põe assim, ó, não é verdade? 3 apontam para mim, 1 para frente. Você tem que melhorar. É você que tem que mudar, filho. O outro está fazendo coisa errada, ele vai ter que acertar com Deus. Você não tem nada que falar para ele, com ele, aliás, falar dele por trás. O que você pode fazer, e a Bíblia fala para fazer isso, é chegar no irmão com todo amor e perguntar: irmão, você está passando alguma dificuldade? Eu posso orar junto com você? Você está com algum problema? Será que eu estou vendo que você teve um problema? Será que eu posso te ajudar? É essa atitude correta. Ah, mas a pessoa não quer ajuda. Aí a Bíblia fala para a gente, se a pessoa pecou, para a gente fazer uma coisa diferente, para a gente chegar e chamar a atenção dela, depois chamar 2 pessoas, se ela mesmo assim não se arrepender, chamar mais gente, pôr na frente da igreja, e mesmo assim, se ela não se arrepender, deixar ela para fora, deixar que ela vá embora. Mas eu não estou falando de pecado, eu estou falando que a gente tem uma tendência ruim em apontar os dedos para as pessoas, sejam elas pecado ou não. Nós sempre achamos diferente, as pessoas são diferentes de nós, irmão. Todo mundo é diferente um do outro, ninguém é igual aqui, e ninguém pensa igual aqui. Nós pensamos em Jesus, e sabemos a sua palavra, isso que nos une, mas a maneira de fazer as coisas é diferente uma da outra. Em poucas coisas nós vemos as diferenças. Outro dia, conversando com uma mulher a respeito de um nenezinho, e veio a sogra e ela queria fazer de um jeito e a sogra queria fazer do outro. A sogra falou: não, tem que fazer desse jeito, e ela falou: mas é diferente, aprendi com o médico que é diferente. As pessoas, até mesmo nessas coisas de fazer uma coisa ou fazer outra, coisas pequenas, como limpar o chão, como escovar o dente, como qualquer coisa que a gente faz, um faz diferente do outro, e as diferenças para nós nos chocam, não sei porquê. Por que você quer que o outro seja igual a você?
o outro vai fazer diferente. Tem que ter paciência. Porque se fosse todo mundo igual, se fosse para ser todo mundo igual, Deus teria nos feito robozinhos iguaizinhos. Mas Ele não fez igualzinho. É para a gente ter paciência com os irmãos. Tenha paciência com seu marido, com a sua esposa. Tenha paciência com seus filhos. Tenha paciência com o irmão, que às vezes é estabanado e você é muito organizado. Isso tem bastante dificuldade. Um é organizado, é estabanado. Eu sou estabanada e tem gente organizada. Se alguém fosse viver comigo, ia ter um pouco de dificuldade, porque eu sou uma pessoa diferente. O Carlos também não é muito organizado, então nós não nos damos bem. Então, mas nós temos que respeitar cada um de um jeito, certo? Sim ou não? Temos que fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Você acha que o respeito não é um tipo de amor, irmão? O amor tem respeito. O amor tem respeito. Agora, eu não estou pegando no seu pé para você sair daqui e falar, puxa, mas que peso, eu vim na igreja porque eu estou cansado, eu estou na igreja agora eu tenho aqui melhorar. Sabe o que é, irmão? É que Deus não quer que você seja realmente, eu quero usar mais uma vez essa palavra, que você seja um hipócrita, uma pessoa que fala que é, ou que usa uma máscara dizendo que é cristão e não é nada. Na verdade, aqui na casa do Senhor é lugar de você ser confrontado com a palavra de Deus e entender que tem que parar de julgar pessoas. Nós tivemos aqui um problema já há uns anos atrás, que algumas pessoas que eram líderes aqui na igreja tiveram um problema. E aquela vez foi um exemplo de como as pessoas não têm paciência e nem amor. O que eu vi naquele tempo foi que muita gente apontou o dedo e não perdoou. E a Bíblia fala que se uma pessoa se arrepender, ela tem o perdão de Deus. Que dirá de você, meu amado? Quem é você para não perdoar pessoas? Se Deus te perdoa, se Deus te perdoa e perdoa pessoas que se arrependem, você tem que perdoar também. Não foi isso com a mulher que estava lá em adultério, foi pega em adultério? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo pegou a pedra e lembrou do pecado que tinha e foi deixando a pedra cair. De repente Jesus fala, cadê os seus acusadores? Ela fala, todos foram embora. Então ele fala, vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Se Jesus não nos condena, quem somos nós para condenar as pessoas? Está faltando muito amor dentro da igreja nesse ponto. Nós gostamos de falar mal das pessoas. E está errado isso, irmãos. Tem que entender que isso é pecado. Fale comigo, isso é pecado. Falar mal das pessoas é pecado. Julgar as pessoas é pecado. Apontar o dedo sem misericórdia é pecado. Ai, pastor, então assim é difícil. Se fosse impossível, Deus não pediria isso para a gente. E se Ele pede, é porque você pode fazer, porque o Espírito Santo te dá condição de fazer isso. O Espírito Santo que habita em você, te ensina a fazer o correto. Às vezes nós temos cargos dentro da igreja, mas nós não temos temor em falar mal das pessoas. E eu tenho visto muita gente que tem cargo na igreja, já uma pessoa assim que devia estar crescendo, devia estar maduro, e aprender que não tem que falar, e ainda fica falando mal. Isso não é bom, porque a pessoa está regredindo, você está regredindo quando fala mal das pessoas, você está entristecendo a Deus, e como se você estivesse caminhando para trás, moonwalk, fazendo o que o Michael Jackson fez, caminhando para trás, porque você não vai crescer desse jeito, povo.
A gente vai crescer quando a gente ficar quieto, tiver vontade de falar, você até pensou, mas vai ficar calado. Respira fundo. Pastora, mas se eu não tiver nada para falar, o que eu vou falar com as pessoas? Fale sobre as coisas de Deus. Fala coisa boa, vá. Vamos ver. Então vocês clamarão ao Senhor, versículo 9, e Ele responderá: estou aqui. E Ele dirá: removam o jugo pesado da opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, que seriam então falar. Se com renúncia própria, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, essas pessoas precisam também de respostas. Você tem a resposta, Jesus é a resposta que você tem e pode passar para as pessoas. Se você fizer o anseio, satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia, e olha quanta maravilha vai acontecer com você. 11, como eu gosto desse versículo: e o Senhor te guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca pelo sol, fortalecerá os seus ossos, não precisa mais tomar vitamina, cálcio, fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas jamais faltam. Você vai ser como uma fonte cujas águas jamais faltam. Vai ser como um jardim regado. Por que o jardim regado é tão bonito? Você já viu? Está vendo agora na sua cabeça um jardim cheio de flor? Com aquela água gostosa que veio e regou. Tem um cheiro de terra gostoso. E parece que as plantinhas fazem assim até. De alegre. Oh, recebemos água, que coisa boa. Você vai ser como um jardim bem regado. Você vai dar muitas flores. E se tiver frutos, vão dar frutos também. E então o Senhor te guiará continuamente, constantemente. Sabe por quê? Porque você é um verdadeiro filho de Deus que está brilhando aqui na terra. Você vai ser um verdadeiro filho de Deus que vai fazer o que Ele quer aqui na terra. Por isso, irmãos, nós temos que amar os irmãos que estão perto de nós, perdoar os irmãos que estão perto de nós, levar palavras de ânimo para as pessoas que estão perto de nós, e as que estão longe de nós também fazermos alguma coisa por elas. Quando teve aquela inundação lá no Rio Grande do Sul, mandamos roupas para lá. É isso para fazer, é importante fazer a parte social, mas não é só social, a social também faz parte, mas não ficar só nela. Nós temos que levar a esperança para essas pessoas, que Jesus dá, e o que Deus quer é viver uma vida realmente autêntica, como filho e verdadeiro filho de Deus, que por mais que passe por lutas, é difícil aguentar pessoas às vezes, irmãos, é difícil, o que o Arthur está falando ali é verdade. É difícil a gente se aguentar. De vez em quando você olha no espelho e fala assim: eu queria te dar um soco. Oh não, brincadeira não. De vez em quando você se olha no espelho e fala assim: puxa vida, você precisa melhorar, hein? Não tenho paciência com você. Só eu que penso isso de vez em quando, e você, Arthur? Só nós dois? De vez em quando você pensa isso de você? Você fala assim: nem eu me aguento, como que os outros vão me aguentar? Levanta a mão aí. Nós somos normais, né, irmãos? Nós somos normais. Só que tem uma coisa: além de se aguentar e de se amar, porque você também tem que se amar e se perdoar também, amado, você tem que perdoar os outros ainda. Pastor, é muito pesado, pastora. Se eu tiver que ser assim, é muito pesado. Não é, irmão, não é pesado. Simplesmente você vai ter que ficar em aprender a ser mais obediente à palavra de Deus. E quando tiver alguma coisa acontecer, você vai ficar bem quietinho. Aprenda a ficar quieto. Mas pastora, eu fico pensando um monte de coisa na minha cabeça. Na minha cabeça eu estou dando um soco na outra pessoa. Na minha cabeça eu quero pegar ela pelo pescoço. Mas pelo menos você não falou nada.
depois, na sua cabeça, você vai liberar isso também. Com o tempo, você já não vai mais pensar tão mal das pessoas. Pelo menos você já não está fazendo uma coisa ruim, que é plantar o mal, falando mal. Logo, logo, você também já vai olhar as pessoas de outra forma. Quando você aprender que tem que ter paciência, e que é isso que Deus espera de nós. Olha para o seu vizinho aí e fala assim para ele: irmão, me perdoa. Pode falar para ele, peça perdão para ele. Você pode falar para ele assim: irmão, me perdoa minha falta de amor, por favor. Au. Eu quero ser como um jardim regado. Eu quero que Deus me dirija em todas as coisas. Então eu quero fazer o que Ele quer. Eu quero ser verdadeiramente um cristão, irmão. E você também precisa querer ser. Você precisa querer ser. Quero pedir a você agora que você feche um minutinho os seus olhos.